Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Faça um excelente dia no dia de hoje, terça-feira, 6 horas da manhã, aula 2. Eu espero que essa aula venha para poder trazer entendimento para a sua vida. A toxina de hoje é necessidade de aprovação. Ontem nós falamos sobre a ignorância. Ignorância, infelizmente, é algo que tem afetado muitas pessoas por conta da ausência de conhecimento e a ausência de autoconsciência. A pessoa não consegue entender o que ela está passando, mas porque ela está sendo ignorante, ela não está entendendo e ela não está absorvendo tudo que está acontecendo ao redor dela. E hoje nós vamos falar sobre a necessidade de aprovação, querido. Necessidade de aprovação é uma das toxinas piores que acontece também com o ser humano. Mas a maioria das toxinas são piores, porque na verdade, toda vez que eu falo de uma toxina, você tem que lembrar que é como se fosse um rio. Pensa num rio. E esse rio tem uma barragem. Tem algo paralisando a água correr, fluir do rio. E aí, ao lado da barragem, você vai ver que, do outro lado da barragem, você vai ver que não tem água fluindo. Tem, na verdade, uma aguinha passando, escorrendo. E tem uma água que está represada. Talvez isso é você, entendeu? As toxinas são as barragens. E uma vez que elas são quebradas ao longo do tempo, você vai criando mecanismos, você vai criando formas para poder avançar. Porque, na verdade, você foi feito para o rio fluir. A água do rio tem que fluir. Tem que ser algo tranquilo. Não pode ter peso, não pode ter dificuldade. A prosperidade é natural. O rio, para fluir na sua vida, tem que ser de forma natural. As coisas, o seu casamento, a sua vida familiar, a sua vida financeira, sua vida espiritual, emocional, todas as suas áreas têm que fluir de forma natural. Isso foi assim que Deus te criou. Então, por isso que eu falo muito que as toxinas é algo que vai te prejudicar, tá? E fique ligado nisso. Todas as toxinas vieram para te paralisar. E uma vez que você descobre, você indo para cima, avançando em cima delas, você vai perceber que você vai ser uma pessoa livre para poder prosperar e crescer. A de hoje, necessidade de aprovação. Quero saber de você, você já gravou o vídeo? Aí que eu não gravei. Então, mas por que você não gravou o vídeo ainda? Você sabe que você está no desafio. Você precisa se desafiar, você precisa avançar. E por que você não gravou? Qual foi o motivo? A necessidade de aprovação ela acontece da seguinte maneira. É uma treta que você teve com a sua mãe lá na sua infância. E aí, infelizmente, ela te chamou que você é chata, não vale nada, não presta, não vai ser ninguém na vida, não vai fluir, nada vai acontecer. Não vai casar, não vai ser uma mulher direito, não vai prestar. Infelizmente são palavras que te dói, te pesam. E a sua mãe ela não foi uma parceira. Ela até teve alguns momentos com você, mas não foi aquela pessoa que pegou na sua mão, que te ajudou e que te mostrou o caminho. Eu sei, eu te entendo. E aí te gera uma treta principal de autoimagem. E aí você começa a se auto-sabotar, que é uma outra toxina. A autoimagem também é uma toxina. E aí vai juntando uma toxina atrás de outra e chega na necessidade de aprovação. Entenda uma coisa, toxinas elas vão estar muito próximas umas das outras. Elas vão chamando, sabe? É como se fosse abismo. Um abismo chama outro abismo. E a necessidade de aprovação é isso. É quando você tem um problema de autoimagem e você tem que tomar uma pílula. Que pílula é essa aí, cara? Chamado definido. Uma pessoa que reconhece seu chamado, uma pessoa que entende verdadeiramente aquilo que ela nasceu para fazer, ela não está nem se importando pela necessidade de aprovação. Entenda uma coisa, a necessidade de aprovação ela pode ser confundida com timidez, introversão e dentre outras coisas, tá? Só que eu tô olhando para cá porque aqui tá os meus slides que eu quero passar para vocês. Só que não confunda porque a timidez, ela também é uma toxina. A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia. Introversão, isso tudo introversão não é uma toxina, introversão na verdade é um estilo, tá? Introversão é uma pessoa que se energiza internamente, ela é uma pessoa que é mais na dela e tal. A timidez já é. Ela pode ser confundida, mas o diferencial da procrastinação é que ela procura agradar as pessoas. Ela tem uma dificuldade muito grande de desagradar pessoas. Essa pessoa que tem necessidade de aprovação não sabe falar não.
Muitas das vezes as pessoas te pedem as coisas, você para de fazer as suas para poder fazer a dos outros. E aí você está errado, entendeu? Muitas das vezes você coloca os planos de outras pessoas, os planos sei lá, da sua mãe, do seu pai, não sei quem está próximo de você, mas você coloca tantos planos dele na frente que você esquece os seus. Isso é necessidade de aprovação. É quando você esquece de agradar primeiramente a você, para depois agradar os outros. Tem uma pessoa que eu cheguei a ouvir, e ela falou assim, a gente tem que fazer pro próximo, e depois a gente pensa na gente. Deixa eu te falar, você está errado. Por quê? Porque se você não estiver bem, você não consegue fazer pro próximo. Porque a Bíblia fala que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Se eu não me amo, eu não consigo amar o meu próximo. Se eu não faço aquilo que está ligado ao meu chamado, se eu não faço aquilo que está ligado àquilo que Deus mandou eu fazer, eu não vou conseguir fazer pelo próximo. Entenda isso. A necessidade de aprovação, ela te mata por quê? Porque você quer agradar tantas pessoas que você esquece de você. E esse querer agradar demais acaba desagradando as pessoas. Grava o que eu estou te falando. Infelizmente, você não vem ao mundo para agradar todo mundo. A sua reputação, as pessoas não estão nem aí. E a sua exposição, as pessoas também não estão nem aí. Se exponha mais. Não ligue para a reputação. Deixa eu te falar, reputação é uma merda. Desculpa a palavra. Toda vez que o Ícaro buscou reputação, eu não ganhei nada com isso. O aplauso, ele pode ser falso. E aí, o que você vai fazer? Quando você tem um chamado definido, quando você sabe o que você quer, quando você busca verdadeiramente aquilo que você foi chamado para fazer, você não está se importando para nada disso. Você só quer queimar. Você só quer fazer aquilo que Deus ordenou você fazer. Colinha. Mas na verdade sabemos que é algo que é bem prejudicial, pois ela permite que a pessoa não consiga se expor. E aí, o que acontece? Ela tem uma visão imparcial. Isso aqui que eu notei eu acho muito forte. Toda pessoa que tem necessidade de aprovação, ela nunca vai dar a opinião dela. Ela nunca vai dar o conselho. Ela nunca vai falar do que ela acredita. Por quê? Porque ela fica com receio de dar opinião e desagradar. E uma pessoa que tem necessidade de aprovação, ela costuma ter muita dó das pessoas. Dó em que sentido? Dó de, coitado, nossa, por que fulano está passando por isso? Cuidado, nunca tenha dó. A gente falou isso na primeira aula. Tenha empatia. Se coloque no lugar do outro e tenha compaixão. Se coloque no lugar do outro, ajudando essa pessoa, mas nunca tenha dó. Porque toda pessoa que tem dó não faz nada para poder para ajudar e acaba só falando e não fazendo. A importância de ter um chamado definido é por quê? É porque é justamente para isso. Pois quando você tem planos objetivos divinos, nós não iremos para outros lados, iremos manter o foco e fazer aquilo que foi proposto, pois você sabe que foi aprovado por Deus. Tem uma pessoa só que você tem que pedir aprovação, Deus. E se eu te falar que Ele já te aprovou, então agora é só fazer. Entenda isso. A necessidade de aprovação, ela vai paralisar os seus objetivos, ela vai paralisar os seus sonhos, ela vai paralisar suas metas, porque sempre você vai buscar em alguém uma aprovação. Eu quero te fazer uma pergunta agora. Em quem você tem colocado esperança, a não ser Deus? Em quem você tem depositado a sua confiança? Tem uma coisa que eu converso muito com a minha esposa. A gente teve um problema sério dentro do carro. Já tem um tempo já. Ela chegou pra mim e falou assim, mas você não vai fazer nada. Ela estava com necessidade de aprovação comigo. Ela estava querendo me agradar e querendo que eu faça algo por ela. Eu falei assim, não vou fazer, porque isso é obrigação sua. Aquilo ali parece que eu tirei o chão dela, mas na verdade eu só mostrei pra ela. Não estou falando para que você venha fazer isso com seu marido ou com sua esposa, pelo amor de Deus. Por quê? Os dois têm que ter inteligência emocional para esse tipo de diálogo, tá bom? A gente já estava na caminhada. Na hora que eu falei isso pra ela, ela olhou pra mim e falou assim, é mesmo? Sabe aquele olhar confrontador que, nossa, vou apanhar aqui agora. Eu falei assim, porque não adianta. Naquele momento eu poderia agradá-la, eu poderia ser o super-herói dela, mas ela não ia crescer, ela não ia se desenvolver, ela não iria avançar. É isso que eu quero que você entenda. Toda vez que você quer agradar alguém,
você está prejudicando essa pessoa porque você está proibindo ela de avançar, proibindo de crescer. Então, olha mais ao seu redor. Começa a identificar as pessoas que você tem agradado demais. Ou muitas das vezes que você tem depositado toda a sua emoção, seu emocional nessas pessoas. Não está certo. Eu amo a minha esposa, mas eu não dependo emocionalmente dela. Entenda isso, tem diferença. Eu dou a minha vida por ela, mas não dependo emocional dela. Porque a dependência, ela também é a mesma coisa. Ela me ama, mas não depende emocional de mim. Por quê? Porque quando nós temos esse entendimento, a gente não está nessa terra para ficar agradando um ao outro. A gente está aqui para fazer o que tem que ser feito. A gente está aqui para cumprir o nosso chamado. E é isso que eu quero passar para vocês. Vou te dar algumas tarefinhas, tá bom? Teve pessoas ontem no grupo que falou sobre versículo, né? Então, já que você utilizou o Gálatas 5 ontem, eu vou te dar Gálatas capítulo 1. Né? Eu não estou trabalhando nisso, na parte espiritual, mas se você quiser, lê Gálatas capítulo 1, tá ok? Tenho certeza que vai te ajudar muito para você poder também fazer o seu devocional. Se caso não, pode continuar fazendo seu devocional sem problemas, tá bom? E agora vamos para as perguntinhas? Vamos lá. Perguntas. Estão comigo? Pega aí papel e caneta. Com certeza você já está com papel e caneta, né? Você já se perguntou qual é o seu chamado? Primeira pergunta. Anota aí. Você já se perguntou qual é o seu chamado? Eu quero que você responda essa pergunta para mim, tá bom? Segundo, o que queima no seu coração? Terceiro, quais são as ferramentas, talentos que Deus colocou em suas mãos? Quarto, você acredita que está no caminho certo? E aí agora é com você, tá bom? Responda essas perguntas, anota e vença a toxina da necessidade de aprovação. É um probleminha com a mãe, você precisa resolver. Entenda que esse tempo já passou e agora você tem que focar no seu chamado. A pílula, chamado definido. Foca nisso e se precisar, a gente está à disposição para poder cuidar de você e te ajudar. Valeu e até mais. Fique com Deus.